Salve! Professor Michael Douglas, aqui depois de algum tempo trazendo um pouco de informação. E hoje eu gostaria muito de falar sobre as escolas helenísticas. Então vamos lá, escolas helenísticas. Falarei de duas e depois de mais duas. Não nos enganemos, são mais, são em torno de 8, 9, 10. Mas nós vamos nos concentrar em 4, que são aquelas mais incidentes no Enem e aquelas que constam de forma geral nos materiais de filosofia. Neste vídeo eu vou me ater a duas, o estoicismo e o epicurismo. Então vamos começar? Então, o epicurismo e o estoicismo são escolas helenísticas do período helenístico, ou seja, do ou consequência do período de Alexandre o Grande. Elas são contemporâneas porque aconteceram na mesma época, mesmo tendo opiniões totalmente diferentes uma da outra. Vamos começar com o estoicismo. O estoicismo tem grandes representantes. Eu vou trazer aí no vídeo, vocês vão ver na tela, alguns desses grandes representantes do estoicismo. É uma das escolas consideradas mais vinculadas ao pensamento cristão. E é uma escola grande, importante, que perpassou os séculos, que teve várias versões diferentes. E o que eu gostaria de falar é uma coisa bem básica deles. A ideia de felicidade, que é bem comum em todas as escolas helenísticas. Essas escolas que vão nascer a partir desse período helenístico, dessa expansão territorial e cultural, e a sensação que os indivíduos tinham diante dessa nova sociedade, faz urgir uma necessidade de ter apoio em alguma coisa. Se não é mais na vida social, na cidadania, agora é em uma cura individual. Então você está encontrando aqui uma certa filosofia que serve como remédio para a alma, um conforto para a alma. Então todas as 4 terão essa alternativa e essa característica. O estoicismo, ele vai surgir no lugar chamado estoi, que é pórtico em grego, e vão se reunir ali grandes pensadores e vai nascer essa teoria que eu vou acabar de dizer para vocês. O estoicismo, eles acreditam que a fé está na aceitação da natureza, na aceitação do destino. Não adianta você ir contra o seu destino, porque existe uma racionalidade muito maior do que nós, que rege a nossa vida. Então, os acontecimentos da vida, os acontecimentos da história, eles são o que são. A minha felicidade individual não depende só das minhas ações, também depende da minha indiferença diante daquilo que eu não posso mudar. Zenão, que é o grande fundador do estoicismo, dizia que nós temos que ser comedidos e diante das situações percebermos que nem tudo está ao nosso alcance. Nós temos que ser indiferentes, que é o conceito de apatheia em grego, bem usado nessa escola e no ceticismo, que vamos falar em outro vídeo. Então essa apatheia, ela é primordial para o alcance de uma felicidade, repito, que não depende de um indivíduo único. Essa felicidade está nessa racionalidade da natureza, que ele vai chamar de macrocosmo. Então imaginemos que existe um grande ser, uma racionalidade no próprio universo, na natureza, e onde nós estamos vinculados, de forma que ele é o macro e nós somos o micro. Então macrocosmo é o universo racional, é a natureza racional, são os acontecimentos, é daí que vem a fé no determinismo deles, e nós somos o microcosmos, partes desse grande cosmos. Em sala de aula eu costumo dizer que há um grande oceano que é o macrocosmo e nós somos gotas que um dia saindo podemos voltar e fazer parte daquele mar. Bonito, estou pensando no mar daqui. Então, o estoicismo também, ele é bem filosófico por causa do estatuto que ele rege na tentativa de alcançar essa felicidade. Não é só dizer que precisa ser indiferente. O estoicismo também defende uma árvore. Esta árvore do conhecimento para a felicidade, ela é completada a partir de 3 partes: as raízes, o tronco e os frutos.
respectivamente. As raízes representam a física, ciência necessária para a compreensão da realidade. Entender o que acontece, entender o que são as causas, entender o que são os efeitos, entender principalmente o que são os acontecimentos para termos a oportunidade de sermos indiferentes, buscando assim essa felicidade determinada. O tronco seria a lógica. A lógica é a capacidade do falar a partir do que nós podemos compreender. É nós termos a capacidade de discursar acerca daquilo que nós compreendemos, sentimos e vivemos. E por fim, os frutos é a ética, que é a nossa necessidade de buscar o bem, de buscar esta felicidade, de ter essa clareza que esta felicidade está além de mim, mas que este é o caminho para que eu possa ter a minha felicidade. Então o estoicismo ele vai negar o prazer sem regulação, ele vai negar os apetites que o corpo tem. É uma escola mais fechada, porque acredita que nós temos que viver de acordo com essa lógica da natureza que pede de nós, e quanto mais nós nos afastamos daquilo que é natural, mais infelizes nós seremos. Estoicismo. Vamos agora para o epicurismo. O epicurismo ele foi fundado por Epicuro, tanto é que o nome da escola é hedonismo, mas por causa do seu fundador ficou epicurismo. Hedoné é uma palavrinha grega que significa prazer. Então, o princípio ético do epicurismo, diferente do estoicismo, que é uma vida regulada, né, concreta, baseada naquilo que a natureza promove para nós e tudo, no epicurismo não. Ele tem uma clareza. Qual é essa clareza? Você e eu vivemos para duas coisas, que se resumir vai dar em uma só, a felicidade. Buscar o prazer a todo custo e fugir da dor a todo custo. Nós somos ávidos e fugitivos ao mesmo tempo, vai dizer o Epicuro. E isso só vai se concretizar quando nós realizarmos aqueles prazeres que chegam até a nossa alma. Os prazeres da alma, eles são literalmente aqueles prazeres que passam pelo corpo, mas que não se acabam. Como alguns prazeres que nós temos, né? São aqueles prazeres que vêm e ficam, como o prazer de uma leitura, como o amor que nós podemos sentir pelo outro, como um sono bem dormido e coisas do tipo. Então o Epicuro vai desenvolver o que nós chamamos de tipos de prazer. Claro, se eu estou buscando a felicidade e sou da escola helenística, eu não vou pensar como o hedonismo moderno, onde as coisas têm que ser feitas de acordo com o meu bel prazer, e quanto mais prazer de qualquer forma eu tenho, mais eu serei feliz. Não. O hedonismo moderno não tem nada a ver com o hedonismo de Epicuro. Para Epicuro, o prazer precisa ser moderado. Em que sentido o prazer precisa ser moderado? Precisa ser uma coisa que faça com que você se sinta feliz. A felicidade também está longe de ser refém de alguma coisa, de ser viciado. Então, quem é viciado não pode ser feliz. Ser feliz está na ação livre diante daquilo que lhe faz bem. Então, os tipos de prazeres são: você tem o primeiro prazer, que é o natural e necessário. São aqueles prazeres que não são constituídos pelo ser humano, são naturais, né? E se você não tê-los, vai ter um dano para a sua vida. Por exemplo, dormir bem, comer quando se está com fome, ir ao banheiro quando se está apertado. Então, essas sensações de prazer, elas são inevitáveis para o ser humano, elas constituem a nossa vida. Esse prazer é consequência de uma certa necessidade que nós temos de produzir a nossa própria vida. Para você entender o que eu estou dizendo, tenta imaginar você sem dormir, sem beber água, sem comer e sem ir ao banheiro. Então, prazeres naturais e necessários. Os prazeres naturais e necessários sempre levam à felicidade. Os prazeres segundos, que são os prazeres naturais e não necessários, eles nem sempre levam à felicidade, porque podem gerar vício. Se eu digo aqui para você que é um prazer necessário
e natural e necessário comer quando se está com fome, você vai entender que se eu disser, eu estou com fome, mas só quero comer pizza, a minha fome só vai passar com pizza. Esse comer aqui está cheio de lenga-lenga. Isso é um prazer natural e não necessário, porque a sua fome não vai passar somente se você comer pizza. A mesma lógica serve para o tipo de cama que você dorme, a mesma coisa serve para o mesmo tipo de realidade que você vive. Então, o prazer natural e não necessário, ele vai gerar em você uma sensação parecida com a do natural e necessário, mas por causa desses milindres, ele pode causar vício e é perigoso. Por fim, o prazer que nunca leva à felicidade, que é o prazer não natural e não necessário. De acordo com Epicuro, tudo aquilo que é criação do homem e tudo aquilo que gera uma necessidade falsa em nós, não leva à felicidade. Você assistir um filme, você jogar alguma coisa no celular. Então essas coisas, elas podem trazer bem a nós, mas elas não vão nos fazer felizes. Ninguém vai ser feliz jogando futebol. Entenda onde eu quero chegar, como prazer. Um profissional vai trabalhar, vai ter o resultado do seu trabalho de forma financeira e reconhecimento, e isso é outra coisa. Mas jogar, assistir filme, isso aí não vai nos levar à felicidade. A felicidade está nas coisas mais simples. Para vocês terem uma ideia, Epicuro deixa bem claro. O prazer não está no esbanjar. O prazer está no contentar-se. Schopenhauer, que é um filósofo contemporâneo, tentando entender a lógica de Epicuro, vai dizer o seguinte: o dinheiro é como a água do mar. É salgada. E quanto mais a gente bebe, mais a gente vai ter sede. Então é assim que Epicuro pensa o prazer. Não é aquilo de viver e buscar e fazer acontecer. Não. Para Epicuro, o prazer tem que ser comedido. Está centrado naquela minha necessidade de ter onde dormir, de ter o que comer e viver a vida de forma livre. Ok. Para terminar Epicuro, nós temos aqui o que nós chamamos de tetrafármaco. O tetrafármaco é uma característica dessas escolas helenísticas, na verdade, que gostam sempre de fazer sentenças que justifiquem o que estão dizendo. Então, no epicurismo é o tetrafármaco, que traduzindo fica 4 remédios, e nós sabemos que é remédios para a alma. O tetrafármaco, ele vai ser dividido em 4 certezas, e se você acompanhar essas 4 certezas, você vai encontrar a sua felicidade. Acompanhar é o quê? Ouvir, entender e viver. Primeiro, não temer a morte. De acordo com ele, que era atomista, nós não morremos. Nós viramos átomo, nós nos transformamos. O medo da morte cria um aperreio na nossa alma, cria uma angústia na nossa alma. Então nós não podemos levar em consideração essa angústia, porque isso vai tirar a nossa felicidade. Segundo, não temer, primeiro, a morte, segundo, os deuses. De acordo com ele, os deuses podem até existir. Se eles existem, eles estão tão distantes de nós que não podem surtir nenhum efeito sobre a nossa vida. Então, por que eu terei medo deles? Entendem a lógica de Epicuro? Não temo a morte, não temo os deuses e busco o prazer moderado, tendo clareza de que prazer me leva à felicidade, é o terceiro. E o quarto e último, para eu terminar, é exatamente aquilo que nós falávamos. Não vamos nos preocupar com a dor. A dor sempre passa. Como eu estou buscando o prazer acima de tudo e fugindo da dor, eu tenho que ter uma clareza. Eu posso até cair na dor. Eu estou fugindo, mas posso cair. Mas vem aquela clareza em mim. Eu não devo me desesperar ou tirar a paz de espírito por causa da dor, porque a dor sempre passa. Então, para você fechar esse conhecimento de Epicuro e de Zenão, ou melhor, do epicurismo e do estoicismo, uma palavra aqui pode resumir tudo. Eles estão buscando o que nós chamamos de ataraxia, a tranquilidade da alma, o deixar-se levar de forma natural por esse caminho de prazer e essa fuga da dor. Cada um do seu jeito,
acredita que a ataraxia é o único caminho que vai levar à felicidade. Ok? Então no próximo vídeo vamos falar sobre o ceticismo e o cinismo. Valeu!